Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já vou te pedir um favor, ó, já vim até com a camiseta. Vote em mim, vote na Natação Criativa. Estamos concorrendo ao melhor podcast 2025 na seção de esportes. Só acessar o site premiumpb.com.br e votar na Natação Criativa. Corre lá no esporte, estamos concorrendo. Fomos para a segunda fase entre os 10 melhores do Brasil, tinha mais 40, 50 candidatos, Gazeta Esportiva, UOL, Canal do Flamengo, mas passamos em segundo com 248 votos, o primeiro ficou com 776, então tenho que triplicar esses votos, tudo zerou agora e eu espero aí o seu voto, então acessa premiumpb.com.br na seção de esporte, vote na Natação Criativa, o único canal de esporte concorrendo da natação, então corre lá e vamos mostrar essa força da natação. E hoje o tema muito importante, vamos falar sobre desafios e evolução do setor aquático, um tema muito importante para você que é dono de academia, gestor, para esse quadro, essa temporada Gestor à Deriva, que a gente auxilia os gestores que não sabem para onde ir, vamos mostrar esse caminho e eu trouxe o especialista nesse assunto, que coordena ali a Academia Dolphins há 38 anos, está ali na gerência desde 2021. Gustavo Lourenço, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a natação, né? Não só com você, mas com todo mundo que vai assistir esse podcast. Conforme o Renato falou, volta na natação criativa, é importante aí para nossa área, né? E para divulgar e propagar um pouco mais aí da natação. Então é um grande prazer, espero que possa passar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, do nosso conhecimento, né, sobre a natação, sobre um pouquinho de gestão e trazer um conteúdo aí que seja muito legal. E o Gustavo teve ali uma escola de natação excelente, como eu falei, proprietário da Academia Dolphins aqui de São Paulo, que os ex-proprietários foram os grandes nomes da natação, Adolfo De Luca, William Orizzi, Mineiro, seu pai, e ele teve essa escola e assume agora essa coordenação junto ao lado do seu pai, mas com uma escola, com um aprendizado ali, acho muito forte, poucos, ou quase só ele teve essa oportunidade de ter grandes nomes ao lado, então bebendo da fonte, a raiz dos grandes nomes da natação, mas vamos falar disso daqui a pouco, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade, a Flote, materiais da natação, tenho certeza que ali na Dolphins eles utilizam os materiais da Flote, duráveis, eficientes, mais de 400 materiais no catálogo da Flote, todos com ISO 9001, tem um polo dentro da USP que estuda cada material que chega na borda da sua piscina, tem estudo para cada um, saber o objetivo, a funcionalidade. Então, tudo é estudado e eles trazem também os profissionais da área. Eu auxilio na produção de materiais da natação infantil, a Vera na hidro. Então, eles também ouvem quem está no dia a dia dentro da borda da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Acesse o site sobrasa.org e leve a prevenção aquática para a sua região. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Nesse podcast a gente vai falar sobre a importância de você estar sempre capacitado, atualizado, sabendo as novas tendências da natação. O aplicativo da Swim Track que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, mande vídeo para o seu aluno, crie metas. A gente também vai falar da importância da tecnologia hoje dentro da gestão aquática. A RAIS, uma nova metodologia no mercado, tenho certeza que você está procurando uma nova metodologia. E diferente do que está no mercado, um preço super acessível, aumentando a vida útil do seu aluno. Você que está perdendo o aluno ali quando sai da iniciação para o aperfeiçoamento, tenho certeza que a Raizo é a sua solução. E a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais para o seu condomínio, para a sua academia, para o seu clube, recepcionistas, segurança, porteiro, salva-vidas, bombeiro, tudo que você precisar, profissionais qualificados e treinados. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa, Gustavo. Como você enxerga o cenário atual do setor aquático no Brasil, em termos de profissionalismo, qualificação e preparo técnicos? A gente está evoluindo ou a gente estacionou? Olha, uma pergunta bastante complexa, né? Não é um pouco dos dois. A gente hoje eu vejo um cenário
na natação muito amplo, né, com muitas oportunidades, né, como de maneira geral, né, e muito pouco aproveitado, muito pouco explorado. Desde da forma de gestão, forma que muitas empresas, academias e profissionais estão trabalhando, né, e que poderia se explorar, poderia se aproveitar de uma maneira mais qualificada, melhor, né? Então a gente ainda vê no mercado alguns profissionais chegando com um despreparo, né, para exercer uma profissão e uma atuação como professor de qualidade, né, levar isso para, para todos os alunos e também vemos o outro lado também de gestores, de empresas também despreparadas e infelizmente aí com preparo que poderia ser muito melhor para trazer esse nicho a seu favor, né? Então, assim, a gente que acompanha o mercado vê que tem muitas escolas, muitas academias que muitas vezes sucateiam ali também o profissional. Então, a gente não pode jogar tudo nas costas do professor, muito pelo contrário, né? Ele tem que ter condições boas de trabalho, ele tem que ter condições adequadas aí para exercer aquilo que sabe fazer, né? Que a gente fala que é dar aula, tá? Então, não só a aula em si, mas a gente vai abordar aqui no podcast, né, outros temas, outros assuntos que vêm até antes da parte prática em si, né, que é o da aula, que, ao meu ver, tem que ser, e é a obrigação do professor. E chegando nesse ponto aí, o que você vê que é importante para quem está atuando no setor aquático? Ele precisa voltar mais para a parte técnica, buscar cursos, capacitações, ou ele tem que ir para outros pontos, como comunicação, dicção, postura, marketing? Quais competências têm que ser valorizadas, esse profissional tem que buscar, ou o que é negligenciado hoje no mercado? Olha, Renato, é importante, conforme eu falei, antes de chegar, né, na parte técnica, prática, né, o profissional ele tem que estar pronto para outras frentes, né, como a comunicação, como a sua própria atitude, né, ele tem que querer, ele tem que gostar daquilo que faz, ele tem que ir para a aula com aquela vontade, aquela garra que todo professor deveria se ter, né? Porque a gente sempre fala, quem é educador físico é aquele que tem que ter amor para a profissão, tem que gostar de pessoas, tem que, né, saber relacionar com tudo quanto é tipo de público, né? Então acho métricas importantes, sem dúvida, a parte de comunicação, tá? A parte de atitude, se não partir por parte dos profissionais, não tem como. Né, uma coisa tem que ter atitude para querer fazer acontecer, para querer fazer para você querer ter uma projeção de carreira, né, para você se planejar para dar uma boa aula, né, para chegar na hora da prática, na hora de executar a sua aula, na hora de fazer o que a gente tanto estuda e o que a gente gosta, ser a coisa mais natural aí da sua rotina, né? Então, a gente vê hoje muitos profissionais pecando já antes da parte de aula, da parte de professor. Então a gente fala que a gente tem que ser um vendedor formado em educação física e especialista na parte aquática, especialista em natação. Eu até indico para vocês um podcast que a gente lançou com a Cláudia Melling, que ela falou sobre as competências socioemocionais que todo professor de natação precisa dominar. Eu vou deixar o card no final dessa entrevista, então acessa para quem quer se aprofundar nesse assunto, para quem quer conhecer mais, porque o profissional precisa saber sim da parte técnica, mas isso hoje é o básico. Então eu brinco que é que nem um taxista, né? Aquele taxista que só se preocupa pelo caminho, hoje ele tem que se preocupar pelo conforto, pela qualidade, com a água, com a bala. Então é muito maior. Então hoje o professor não é muito sacrifício, sou pago para dar aula. Você é pago sim para dar aula, mas você tem outras competências que você precisa dominar, como o Gustavo falou, essa comunicação, esse acolhimento, esse zelo, o local que você está, a organização, a disciplina. Então é importante vocês ouvirem essa entrevista, mesmo quem é gestor, para saber o que a gente cobrar desses professores. Aí vem uma pergunta bem aí polêmica na área, que alguns falam que é importante, outros falam que não, mas é importante o professor saber nadar? Então, no processo de contratação que você vai fazer lá na Dolphins, você exige que esse professor saiba nadar ou não é possível, não precisa, eu ensino esse professor a nadar? Como que você vê esse contexto? Olha, Renato, sou até um pouco estranho, né? Professor de natação que não saiba nadar, né? Mesma coisa, professor de atletismo que não saiba correr.
né? Um gestor de investimento que não saiba de financeiro. Então, na minha visão, sim, é importantíssimo, deveria ser obrigação, né? Não digo que você tem que ser o melhor atleta, o melhor nadador, né? Mas você tem que sim, deveria ser obrigação saber pelo menos técnica básica dos 4 estilos, né, da natação, borboleta, costas, peito e crawl, tá? Para você conseguir, com mais propriedade, até em termos de demonstração, nas suas aulas, passar para os seus alunos, tá? Então, hoje dificilmente você vai achar um local para se trabalhar, você não vai ter que passar por todos os níveis da natação, desde bebê até adaptação, iniciação, aperfeiçoamento, adulto, terceira idade, gente jovem, enfim, né? Então, se você não souber, ao menos a parte técnica e, de preferência, demonstrar isso, vai ter muitas aulas que é importante nós, professores, entrarmos na aula. Por exemplo, vou dar uma aula para adulto e vou abordar a parte de virada olímpica, né? É diferente nós, professores, entrarmos para participar da aula e saber demonstrar essa parte técnica, essa atividade que será desenvolvida, tá? Então, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo você saber nadar e você querer também, né, aperfeiçoar essa parte técnica. Então, assim, o professor acha que também ele não tem que treinar. Então, é importante, professor, pratique, treina, que além do seu ganha-pão, né, você vai entender aquilo que você está passando lá para o seu aluno, para o seu cliente. Tá? Então, sem dúvida, vai fazer muita diferença, tá, na carreira aí de vocês. E outra, natação é muito bom quando você pratica regularmente, além de tudo, vai te trazer uma baita saúde, uma baita qualidade de vida para você continuar aí atuando no mercado. É o que eu percebo também às vezes, eu não sou muito bom na técnica de natação, eu não sei nadar, eu vou para a área mais do aprendizado. Eu vou dar aula para bebê, eu vou dar aula de adaptação, iniciação, mas também é importante que esse profissional saiba nadar. Então ele tem que saber a dificuldade que esse aluno vai passar, quais são os problemas, qual que é o processo de ensino, qual que é a intensidade daquele exercício. Se eu der 2, 3 vezes aquele exercício, é muito, é pouco para aquele aluno, porque a base como o nome diz, né? É o começo de tudo. Então não adianta eu ter ali no alto rendimento um bom atleta, mas teve algum gap no meio do caminho, eu não vou conseguir consertar. É importante eu dar essa base, como diz o livro ali do Massal, de natação na pré-escola. Os 5 primeiros anos são essenciais para a formação de qualquer atleta da natação. Então, esse olhar no aprendizado, a gente também tem que ter esse olhar que também tem a parte técnica no aprendizado. Eu também tenho que ter algumas cobranças, eu tenho que ter um olhar um pouco diferente. E como você enxerga aí a parte de planejamento, visão estratégica? O que isso afeta o crescimento de escolas de natação, academias? Você que está na gerência há bastante tempo. Só voltando um pouquinho, Renato, ainda falando do saber nadar, né, dos níveis até os 5 anos, a importância, que é a idade ali que a gente vai desenvolver fundamentos básicos, né, até não só a parte de sobrevivência aquática, mas a parte de flutuação, ainda na adaptação já começa a se trabalhar o bracinho de crawl, né, a gente chama de roda gigante. Então, assim, já está trabalhando, já está começando a trabalhar a parte técnica do nado. Então, até nesse começo de fase, né, de adaptação ao meio líquido, já começa a introduzir atividades, né, que fazem toda a diferença o profissional ter conhecimento, expertise, e também nas crianças pequenas que já têm memória saber demonstrar, né? Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante aí saber as técnicas e saber aplicar durante a sua aula, né? Quanto às aulas, conforme a gente já até mencionou um pouquinho, eu vejo muitas academias, isso não só serve para academias de natação, serve para aquele professor que atua só como personal, né, do meio aquático, ou até de fitness, enfim, qualquer modalidade aí da educação física, né? A gente vê que falta muito a questão do planejamento, questão da organização, tá? Tudo coisas que vem antes da aula, né? Então, assim, na academia aqui que nós procuramos lá na Dolphins, né, implantar. Primeiro tem que ter uma excelente equipe. Ninguém trabalha sozinho, né? Uma equipe que eu falo desde da limpeza até recepção, atendimento, que são as meninas são sensacionais aí, e professores e todo mundo que envolve o time aí e
não só no caso que eu tô falando aqui da Dolphins, mas de qualquer academia, né, e qualquer empresa que seja. Tá? Então, assim, é muito importante o professor já chegar na aula sabendo o que vai ser aplicado, né? Ele já tendo um planejamento, né, uma construção do seu aprendizado aí, que ele vai implantar com o seu aluno. Né? E a gente vê um déficit grande nisso. Muitas vezes, o professor vai dar aula daqui 15 minutos e daqui 15 minutos que ele vai decidir como que vai ser a condução de aula dele. Né? Ele não sabe ainda se ele vai usar qual material, ele não sabe se ele vai dar mais crawl, se ele vai dar mais costas, se ele vai utilizar nadadeira, né? Por quê? Porque ele não se planejou, ele não se organizou, né? E isso não pode botar a culpa da academia, que dá muitas vezes todo o preparo e a livre-arbítrio até para ele criar a sua aula, né? Então é também um assunto bem longo, bem extenso, se a gente quiser, né, estender, né? Mas é a parte antes de entrar na água ali com o seu aluno, né, para executar sua aula, ou seja, fora dela, já tem que estar tudo muito bem montado, muito bem planejado, tá? Aí é a parte mais fácil, que é a parte, pô, de dar aula com alegria, curtir, aproveitar junto com o seu aluno e transmitir seu conhecimento que já está ali tudo na sua cabeça. Não só dessa aula, né, e das aulas posteriores já, para dar sequência nesse trabalho. Só voltando um pouco no assunto, não quer dizer que o professor que não sabe nadar, ele não vai dar aula de natação, mas ele tem que correr atrás, vai ter que aprender a nadar, vai ter que ir atrás de técnica. Durante as aulas ele vai ter que estar nadando num horário separado, então não é porque ele não sabe nadar que ele não vai dar aula, mas ele vai ter que aprender. Então, sem dúvida, eu conheço alguns, inclusive, tá? Que não é nem que não sabe nadar, a gente não tá falando que se afoga, né? Mas poderia se nadar e querer aprender é muito melhor do que nada hoje, né? Mas eu conheço alguns, inclusive, que são muito bons, tem um dom absurdo dando aula, mesmo sem a prática da natação, né? Mas é o que eu falei, isso acontece mais em níveis de crianças mais novas, né? Tem uma didática, você acaba que ainda não tem uma técnica apurada, né? E em níveis mais superiores, aperfeiçoamento, adulto, já é mais difícil. Que aí você já tá aperfeiçoando os 4 nados, tem volume, tem intensidade, tem mais usos de materiais. Então aí, a meu ver, já deveria sim ser uma obrigação, né? Você ter um conhecimento dessa parte nadada. E você comentou com a importância da equipe, né? Desde a limpeza, recepcionista, e aí finalizando ali com o professor. Todo esse momento são experiências que esse cliente está vivenciando, né? Então, quando esse aluno chega, a aula de natação é a última, né? Então, como vocês controlam, como vocês pensam nessa experiência e cada passo, desde que o cliente chegou ali no estacionamento até que ele está indo embora do vestiário? Renato, a experiência começa antes do cliente pisar, antes de entrar com o veículo, ou pisar, né, no caso se vier a pé, ou seja, de bicicleta na academia. Né? Hoje a gente tem inúmeras redes sociais, né, mídias, internet, né, que nós conseguimos e possamos divulgar o nosso trabalho. Né? Então, para isso, logicamente, a gente tem que ter um conhecimento ou ir atrás de quem tenha na parte de marketing, né? Que a gente tem que ter uma divulgação do nosso negócio, né? Logicamente, dentro do seu público-alvo, daquilo que você quer atingir, tá? E vamos supor, o cliente quer fazer natação. Hoje ele pega o celular, né? Ele vai no Google, aprender a nadar, né? Aí vamos supor que ele está perto da Dolphins lá, ele pega o telefone e liga para saber informação. Eu quero informação, eu quero aprender a nadar, eu estou vendo que eles vendem a natação, né? O que eu vou fazer? Vamos ver os dias, os horários, enfim. Aí a moça do atendimento atendeu, né? Já é a primeira experiência dele. Primeiro, ligou, alguém tem que atender. Mandou um WhatsApp, de preferência, tem que ter uma resposta rápida e, logicamente, educada, de maneira clara, que ele possa entender aquilo que ele precisa. O importante é isso, eu tenho que responder aquilo que ele quer saber, a informação. Tá? Então, assim, já tem que ter uma boa experiência no atendimento. Pô, ele gostou, tal, tá dentro do que ele quer, vou marcar uma aula experimental. Né? Então, ele agendou a aula experimental, né? E compareceu na academia naquele dia para a aula, né? Pô, levou sunga, tal, tua expectativa, coração pulsando, né?
às vezes o cara não sabe nadar, né? É a primeira aula dele. E ao ele entrar na academia, ele já tem que ser bem recebido desde o primeiro momento. A gente fala o pisar. Então, no nosso caso lá, a gente tem o estacionamento, que tem manobrista. Então, ele já tem que gostar ali do que viu, organização do estacionamento. Pô, tá bem organizados, os carros bem organizados, os carros já estão todos posicionados, né, de forma que para sair. O manobrista lá deu bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como que você tá? Chamou pelo nome. Chama pelo nome, então, às vezes até não, porque ainda não conhece, né? E é muito rotativo, mas com certeza a partir da segunda, terceira visita isso já vai se ocorrer, né? E pô, ele falou, pô, cheguei aqui, fui muito bem atendido, deixa que eu paro o carro do senhor, tal, mostrou onde é a recepção, né? Então ali já está tendo experiências, passou pela recepção, vai mostrar onde é o vestiário. Então a gente está falando de uns 5, 6 pontos até esse aluno, ou possível aluno, ele não é aluno ainda, esse possível aluno chegar na piscina, né? Aí o professor vai ter a oportunidade de dar e dar aula para ele, né? Que é o que ele sabe fazer da melhor maneira aí, e aí ele tem que gostar da aula. Pô, não sei nadar, tinha trauma, que legal, o Gustavo entrou comigo na piscina, teve todo um carinho, pegou na minha mão, olhou no meu olho, né? Me chamou pelo nome, já sabia que eu estaria ali, né? Porque já foi passada a informação por parte do atendimento, né? Então, assim, é uma série de fatores que vai fazer com que a experiência final seja altamente superada em questão de expectativa, né? E eu vejo também uma falha muito grande, né, em algumas academias, ou alguns setores, ou alguns professores até de aulas particulares nesse sentido, né? Então, a experiência é muito mais complexa, tem que estar tem que ter um time mesmo, uma equipe, uma família muito bem alinhada em prol dessa experiência. E aí, quem tá ouvindo aí do outro lado, que é gestor, dono de academia, como você fazer essa equipe fazer esse processo sempre igual, né? Porque esse processo é feito de manhã, tem que ser à tarde, tem que ser à noite. Se um aluno vai na segunda, o outro foi na quinta, ele tem que ter o mesmo procedimento. Eu fiz a aula, eu sempre faço aula de manhã, vou repor minha aula à noite, aí eu vejo que o objetivo é outro, o modo do professor dar aula é outro. Como tá essa equipe engajada para manter essa qualidade e esses processos, desde esse atendimento nesse possível aluno até aquele que já é aluno? Não é tão fácil, né? Por isso que a gente fala que tem que ter uma excelente equipe, né? E aí entra outros fatores que a gente já citou lá no início, que é a comunicação. Eu pego muito no pé, assim, muito no pé no bom sentido, né? Dos funcionários, dos professores, da parte de comunicação. Não é incomum, muitas vezes, a galera infantil tem 6 professores na piscina, e muitas vezes eles não se comunicarem. Comunicar, que eu digo, não é conversar no meio de aula das costas para o aluno. Comunicar é comunicar de forma que seja em prol ali daquela aula. Costumo falar, cada aula é uma aula. Muitas vezes você tem que mudar a logística de uma hora para outra da piscina, tá? Então, assim, você tem um planejamento, você vai ter que mudar, né? Então, assim, a comunicação é fundamental com toda a equipe, com todo o time de profissional, né? A natação, ela já foi inventada há muito tempo, né? A gente pega muito no pé para que isso não ocorra. Não posso ter um aluno que vai nadar à noite, nade 2.000 metros, por exemplo, e ele vai de manhã, ele vai nadar 500 metros com um princípio de aula totalmente diferente, sendo que ele já tem um condicionamento. Então, o primeiro passo, a gente tem que ter essa troca de informação. Lá na Dolphins, a gente deixa muito bem já passado, né, para que isso ocorra, que ele vai ter uma reposição, né, para o aluno, professor estar ciente. Aí entra a proatividade profissional, né, de chegar também um pouco antes, de pegar e colher essas informações junto com a área de atendimento, para na hora de chegar em aula, ele já saber que todos os alunos ali que estarão na piscina. E começa a aula na divisão, né? Pô, tem 8 pessoas na piscina, e que às vezes ela começa ali, pô, já sei que o Renato e o Gustavo vão estar na raia 1, Joãozinho e Maria no mesmo ritmo na raia 2, então ali a aula já começou antes de dar o horário dele entrar na piscina, tá? Então, é o time, é a forma que a empresa coloca isso e trabalha isso, né, com a sua equipe, para que não ocorra essa discrepância aí de aula. Tá, é uma boa metodologia, um trabalho, reuniões frequentes, né, grupo de WhatsApp muitas vezes para passar situações que dessas remarcações de aluno, feedbacks, a gente sabe que a gente tem que usar a tecnologia ao favor hoje, né? Então,
Não custa também, às vezes, usar a tecnologia a seu favor para passar alguns feedbacks pontuais para manter a experiência para o cliente, manter uma aula adequada e o cliente sentir que foi tão produtivo quanto ele de noite, de manhã, de tarde, enfim. Importante ele ir nadar e fazer um treino de qualidade. Você falou muito da importância do planejamento. A gente faz também planejamento aqui no podcast, a gente manda roteiro para o convidado, a gente fez o briefing antes de entrar para gravar. E dentro desse briefing, você comentou que vindo para cá hoje, você teve um depoimento de uma aluna ali na recepção dessa experiência que ela vivenciou, que ela também está em outras academias e ela vivenciou uma experiência bacana na Dolphins, né? Estava até quase saindo para deslocar aqui pro nosso bate-papo, pro podcast, e uma cliente estava na recepção, né? Ela vem oriunda de um aplicativo parceiro, né? E no qual ela tem livre-arbítrio para escolher fazer natação em vários lugares que essa parceria atende, né? Então ela já tinha vindo na Dolphins, né? Ela já tinha feito uma aula, ela é iniciante na natação, ou seja, está aprendendo a nadar, tá? E já tinha feito uma aula, o professor estava dentro da água com ela na piscina ali, toda a atenção, né, que merece, que tem que ser quando uma pessoa não sabe nadar, não tem como ser diferente. E ela estava voltando agora para a segunda aula, só que nesse meio tempo ela tinha feito uma aula perto do trabalho dela. Hoje é muito comum, né? Às vezes moro na Zona Oeste, trabalho na Zona Sul, então quem tem livre-arbítrio para fazer aulas em outros lugares pode fazer perto do trabalho ou perto de casa. E ela tinha ido a outro lugar e sentiu muita diferença na aula. Por quê? Porque ela é iniciante, ela não sabe nadar, né? Não é que tenha trauma, mas não sabe nadar, vai ter que desenvolver passo a passo, flutuação, sobrevivência aquática, né? Para ir introduzir o crawl, enfim. E o profissional da outra empresa não entrou na água. Não entrou com ela na água, deixou ela, né, uma pessoa que não sabe nadar, sozinha dentro d'água, né? E ela tinha tido a experiência, né, lá com a gente, com o professor o tempo inteiro ali, com ela e mais outra aluna dando todo o suporte. Então, além disso, é mais do que natação, isso transmite confiança. Então, isso é confiança, que eu falei, olhar no olho do aluno, entender o quão importante para o aluno, para esse aprendizado. Né? E parece que não, mas tem muita gente que tem vergonha. A gente vê é muito comum, pessoa, eu tenho vergonha, né, de aprender a nadar, tenho receio. E você já nessa abordagem já tem que quebrar. Isso envolve principalmente na área de atendimento, porque ela vai falar muitas vezes isso, ou no telefone, ou na recepção, né? Então já tem que sentir a confiança, né, e a transmissão do trabalho logo nesse primeiro momento, né? E isso começa também antes de entrar na água. Recebimento fora, pegar a mão do seu aluno, falar, fica tranquilo, a gente vai estar junto, tá? Fazer com que ele perca o medo, botar a aguinha no rosto até sem óculos ainda, para perder o medo, para depois, com calma, a gente não sabe se vai ser em 3 semanas, em 4, em 6, em 8, mas com certeza essa aluna vai aprender a nadar. Isso. E tenho certeza que o gestor que está sentado aí ouvindo a gente já se mexeu diferente na hora que você falou o nome. Aplicativo parceiro. O que é isso? Que aplicativo? Vale a pena? Não vale a pena? Como ele executa isso? Para quem está iniciando na gestão, o que são esses aplicativos parceiros? Olha, hoje, conforme a gente falou, né, Renato, tem muita tecnologia e que vem para agregar. A gente tem que sempre usar as coisas ao nosso favor, né? E quando a gente fala de parceiros, parceria tem que ser bom para ambas as partes, né? Então, agora a natação criativa, ela tem parceiros, tem que ser bom para a natação criativa e tem que ser bom para parceiros dela também. E na academia, né, nesses aplicativos parceiros, não é diferente, né? Na academia sempre vai se ter, por trabalho, falar de parte aquática em específico, sempre vai ter algum horário ou outro que a piscina não vai estar totalmente preenchida. Vamos supor, eu trabalho com 10 adultos por horário. E eu tô vai ter natação 1 hora, amanhã 1 hora, só tem 5. Por que não disponibilizar essas 5 vagas para os aplicativos parceiros, que vai te trazer uma receita, tá? E você fazer com que essa aula esteja mais cheia, né? E ele tem o mesmo atendimento, ele é um aluno igual o que vem na sua academia, o que é diretamente matriculado com você.
né? Então, também não é tão simples, né? Porque primeiro você vai ter uma conversa, vai ter que ter um poder de negociação, tá? Apanhamos, assim, eu particularmente apanhei muito nessa questão de aplicativos parceiros, que também veio uma novidade, até você fazer estar redondo, porque é o que eu te falei, envolve a marcação de aula, envolve o time de vendas, né? Envolve a demanda, Logística. a logística. Eu quero, às vezes, logicamente, preencher vagas ociosas sem perder um atendimento desde o estacionamento. Eu não quero que um cliente venha, por exemplo, na Dolphins e não consiga entrar com o carro, que ele tem que parar na rua, entendeu? Já perde a experiência, então a gente tem que tomar cuidado em todos os detalhes, né? Mas depois de muita luta, muito apoiando um pouquinho, treinando junto com o time, indo atrás de informações, negociando, hoje a gente consegue trazer uma receita considerável também oriunda desses parceiros, né? E é super importante e veio para agregar aí no mercado. Então, cada vez vai vir mais e nós temos que estar atento a isso. Senão, o barco passa e a gente não vê. E é claro que quem tá aí do outro lado, você perguntou, você falou que vem uma receita boa, não sei se você pode falar de porcentagem do quanto vem do final, quanto vem do aplicativo, quanto vem da academia, ou você pode falar em números. Quanto que você tem de hoje de ganhos com esses aplicativos parceiros? Olha, uma coisa importante, né, a relatar vou dar um exemplo. A natação infantil, por exemplo, período da tarde, né? A Nadova é muito cheia, as turmas são cheias, graças a Deus tem bastante movimento. Então, são horários que eu já nem vendo, por exemplo, um aplicativo parceiro para vir nadar para nadar na Dolphins em determinados horários, eu não tenho vaga, né? Então, isso é importante. Então, eu só abro em lugares interessantes também, que eu tenha realmente vagas, sem com que perca toda essa logística, toda essa experiência que eu falei desde a entrada da academia, né? Outro ponto importante, tomar cuidado para não ser dependente totalmente desses aplicativos. Eles são um complemento, né, de receita. Eu vejo muitos lugares, principalmente academias de fitness, de pilates, enfim, que se tornaram dependentes desses aplicativos parceiros, né? E caso ocorra alguma situação, vamos supor que esse aplicativo, que lá você tem 50% da sua receita mensal, venha acontecer alguma situação, ou quebre o contrato, ou ele venha à falência, enfim, você basicamente quebra o seu negócio junto, né? Então, assim, é uma boa receita, tá? Em termos de porcentagem, posso dizer que não passa de 15 a 20%, tá? Então, assim, não somos dependentes desses aplicativos, caso ocorra alguma situação, mas, sem dúvida, veio para agregar e tem cada vez mais gente aderindo. Então, as empresas estão se utilizando, né, estão dando como benefício a esse profissional, tá? Até para a questão da saúde mental, qualidade de vida, e cada vez mais tem mais gente vindo aos lugares ou procurando fazer aulas através de aplicativos parceiros. E tem muita demanda, tem demanda para todo mundo, para todo nicho de negócio na educação física. Você está falando aí de 15 a 20% da receita para horários que eram ociosos, horários que você não ia ganhar nada, você já tem ali 15, 20%. Acho que dá para pagar muito custo fixo aí com esse dinheiro. Dá para pagar alguns profissionais. E como a gente se enxerga aí a parte de formação, de cultura da empresa? Como você consegue aí conseguir fazer essa capacitação, esse preparo dos profissionais? Como você vê a importância disso? Dar uma capacitação aí de investimento na capacitação de técnica, cultura interna? Olha, confesso que para mim essa parte foi um pouco mais fácil, porque, conforme você mencionou, a academia tem 38 anos. Vai fazer 38 anos em março do ano que vem. E, obviamente, eu não estou lá desde o começo, né? Vou fazer 38 também. E então essa cultura já veio lá de trás, né? Devido ao ótimo trabalho, excelente trabalho que vem sendo feito desde de quase o ano que surgiu a Dolphins, né? Então aí eu não posso nem falar com propriedade, mas já peguei esse trabalho muito bem desenvolvido, né? Já peguei uma academia sendo bem conceituada, principalmente na parte aquática. Os 3 antigos sócios são da parte aquática, nadadores, treinadores de seleção. Então, assim, desenvolveram muito bem essa parte cultural e também de desenvolvimento profissional. Então, sempre fizeram um excelente trabalho desde lá de trás. Então, logicamente, ficou mais fácil
quando eu entrei em 2021, né? Ainda tenho um dos sócios atuando junto, ficou mais fácil ainda, né? E a gente só traz, né? Hoje as coisas também tem que estar sempre atento ao mercado para logicamente evoluir, né? Não só a questão de tecnologia, mas a questão também desse carinho com os profissionais. A gente tem que ter um pouco mais de tempo de carreira, a gente tem que instruir, né? Não só treinar, mas instruir, falar, dar treinamento constante, né? Tá junto, se faltar um professor, a gente desce para dar aula também. Isso é com o maior prazer, é o que eu falei, é o que a gente gosta de fazer. Costumo falar que é o mais fácil dar aula. Escolhi fazer isso, né? Então, a cultura já começa ali pelos próprios donos. Então, a gente fala que a gente é uma família. Então, se todos os colaboradores que tá ali fala que é uma família, então a cultura já se fala por si só. A gente preza isso, um ambiente familiar, onde vai ser acolhido, onde vamos tomar um cafezinho junto, onde vamos conversar sobre outras coisas também, lógico, também da natação com frequência, e mais do que nunca, vamos acompanhar a evolução de todo mundo que passa lá pela gente. Uhum. É uma coisa que o mercado está mostrando muito. Antes o professor chegava formado já na academia, então já chegava com a parte técnica muito bem estruturado. Hoje a gente pega muito professor que ainda não está preparado, a gente tem que formar esses profissionais. Então a academia cada vez mais tem que investir na formação desses profissionais, capacitações e até motivar eles a executarem isso. E geralmente aquele bom professor, ele acaba virando gestor. Só que o gestor geralmente não conhece um pouco da parte administrativa, de gerenciamento de pessoas. Como você vê a formação agora da parte de gestão? Como promover e como auxiliar esses gestores que estão surgindo no mercado? Uma boa pergunta. Primeiro, só voltando na questão anterior, a gente vê muitas vezes um ego muito grande também por parte dos profissionais, tá? Muitas vezes chega no local achando que sabem tudo, né? Não só tô falando de profissionais de maneira geral, né? E ninguém sabe tudo. Eu não sei, né? O Renato também não sabe, mas às vezes o ego faz com que você bloqueie esse aprendizado e pegue as coisas boas também dos profissionais que estão ao seu lado. É muito comum, às vezes, chegar na empresa, o professor achar que a turma é dele. Essa turma é minha, eu estou na adaptação. Não, essa turma é da academia, é do time, e você está dando aula para ela hoje. Não significa que, se caso surja alguma situação, você não possa, nesse mesmo horário, se deslocar, ajudar seu colega, ou se você está sem aula, entrar na água, porque você vê que está tendo uma situação que seu colega está passando e que você pode vir ajudar, né? Então, assim, além desse desenvolvimento, também o profissional tem que estar aberto para aprender, aberto para absorver. Tem muita gente boa atuando do seu lado. Do seu lado, seja acima de você, seja como seu colega, seja você professor, ele estagiário, você sempre tem muita coisa para aprender com as pessoas, só que você tem que ser humilde e querer aprender também, né? Então, só voltando aí que acho que é importante mencionar. E tem a parte cultural, né? Então, às vezes eu estou dando aula num local, eu vou para outro, a estrutura é outra, culturalmente é outra. Exato. Então, eu preciso me adaptar a esse novo lugar. Às vezes, o que eu faço numa academia X, eu não vou fazer na academia Y. Então, e às vezes alguém já faz uma estratégia excelente nesse local e eu vou conseguir aprender com ela. Então, esse poder de aprendizado. E aí, como você enxerga essa parte aí de gestão e como se preparar para gestão, indicadores de gestão, metas, cultura de excelência? Olha, Renato, ao meu ver, uma academia tem que se preparar como qualquer outra empresa, como se prepara um banco, como se prepara uma empresa, uma indústria, uma empresa grande. Tem que ter famoso, né? Se você não sabe, você tem que contratar quem saiba. Você tem que ter gente no seu time que saiba fazer, né? Por exemplo, lá na Dolphins eu tenho uma assessoria jurídica, eu pago mensalmente, porque eu não entendo nada de direito, não sou advogado, mas eu vou pagar quem saiba e qualquer contrato, qualquer situação que eu preciso, eu vou acioná-lo. Eu sou proibido de assinar qualquer documento sem passar por ele, entendeu? Porque eu pago justamente para isso. Vou ter uma radioacademia, eles te mandam um contrato. Você tem que mandar para o doutor lá, para ele avaliar, quando ele responder e dar o aval, nós podermos assinar, né? Então, a gestão tem que ser de maneira profissional, né? Então, eu falei do marketing lá, que entrou no Google e achou o seu produto, ligou,
Alguém tem que saber fazer o marketing. Alguém fez. Tem um custo, é um investimento, não um custo. A gente investiu. É a mesma coisa quem cuida do financeiro, né? Então tem que saber fazer, tem que saber trabalhar com essas métricas, tem que acompanhar os resultados, né? E muitas vezes é na alegria e na tristeza. Não é só flores, né? A gente fala que parece que é só flores, né? A gente veio de uma pandemia aí que o setor do fitness foi mais afetado, né? Então não é tão simples. Só que vai ficar muito mais difícil se for feito de maneira amadora. Então, o segredo, assim como dentro da água, dentro do seu time, é a qualificação, é a sua equipe, né? Pô, não invisto em marketing, mas preciso, gente, é fundamental hoje. Você tem que ter parte da receita da sua empresa para investir em marketing. Se você não sabe, tem um monte de gente que saiba fazer. Um monte de empresa que vai te ajudar. O próprio os parceiros vão te ajudar, né? Seja um Google, seja a Meta, enfim, vão te ajudar e vão te dar um norte de como fazer, né? Só cuidado para não perder dinheiro, porque, né, só você, ninguém vai conhecer seu nicho de negócio, o público que você quer atingir, a região que você quer atingir, como você mesmo. Então tem que acompanhar. Resumindo, tem que ter gente que saiba fazer, né, tudo, mas o gestor ele não pode deixar de acompanhar. Ele tem que estar por dentro de tudo, né? E você falou desse reconhecimento do profissional dentro aí da sua estrutura de trabalho, você tem uma remuneração e uma bonificação um pouco diferente do mercado, né? Hoje a gente trabalha, né, primeiro de forma bem transparente, isso é importante, né? Todos os colaboradores e professores, enfim, todo mundo da empresa está ciente do cenário atual da empresa, né? De quantos alunos, o que está sendo feito, o porquê de fazer as coisas, né? E já cansei de falar também que qualquer dúvida, qualquer aprendizado que tenha, a porta está sempre aberta se quiser aprender outra coisa fora, que eu te falei de marketing, de financeiro, né? Que ou eu ou outra pessoa possa estar passando. Então sempre deixei isso aberto para caso algum professor queira também vir a aprender e se interessar um pouquinho, né, para essas áreas, que é super importante, né? Mas a gente adotou um sistema primeiro de transparência, né? Confesso que estamos tendo, há um tempo vamos para o mercado sempre com o intuito de muitas vezes acaba que vem professor de outra academia, não é porque a gente quer tirar de lugar nenhum, né? Mesmo a gente tendo muito pouca rotatividade, tem professor de mais de 20 anos lá, as meninas da limpeza tem 16, 14, então assim, são gente que normalmente persiste e fica lá na academia por um bom tempo, né? Mas essa transparência faz com que a gente mostre e eles mesmos entendam até onde pode chegar, o tanto que a gente pode bonificar, né, o que a gente pode se dar de bonificação no final do ano, além do salário, o quanto, se a gente bater metas ali de X alunos, o quanto eles podem vir a ganhar mais, né? E é importante, né? Importante para não deixar a peteca cair, né? Senão fica aquilo, o cara tá sem aula, tá ganhando a mesma coisa que tá com aula. Só que se ele tiver com a aula cheia, tem mais alunos, todo mundo ganha. O gestor, o dono de academia, ele nunca pode ganhar sozinho. Então, ele nunca pode ser egoísta, achar que vai botar lá, sucatear os funcionários para trabalhar de qualquer jeito, né, de vários níveis diferentes na piscina, com estagiário dando aula, que muitas vezes a gente sabe que ocorre, né? Então, isso, sem dúvida, não pode se ocorrer, está indo na contramão do que a gente prega aí no mercado, né? E isso acaba que, para nós, dá até vergonha, né? Essa é a verdade. A gente que preza pela qualidade, gosta, estuda natação, ama o que faz, dá muito local aí, muitas coisas que a gente fica sabendo, eu fico sabendo por entrevista, né? Conversei em off com o Renato, que eu entrevistei um professor que dava aula de criança, com 20 crianças de 3 anos, entendeu? Outro que dava ele sozinho para 4 níveis diferentes. Primeiro passo, cadê a segurança disso, né? Cadê a segurança aquática? Não tem sentido. Quem que permite isso? Cadê, né? Tem que fiscalizar, tem que banir essas empresas, porque é perigoso, né? Acaba que mancha o cenário da natação, que é uma coisa que a gente quer vender totalmente o oposto, né? Então a parte de bonificação nossa é essa, tentar sempre valorizar acima do mercado,
porque a gente sabe que infelizmente tem muita gente que está explorando, né? E ser transparente não só na questão do financeiro, mas da qualidade de trabalho. Qualidade de trabalho hoje pesa demais, pesa muito, né? Não adianta eu te pagar bem e eu te massacrar, te botar 5, 6 aulas com 20, 30 pessoas. Você não vai aguentar, sua saúde mental não vai aguentar. Então é curto prazo. É uma preocupação constante que deveria ser também dos gestores sobre a saúde mental. Hoje o Brasil é o país mais ansioso no mundo, a gente está tendo várias aí consequências, burnout, depressão, ansiedade, que também tem que ter esse olhar. E que conselho você daria para quem está querendo abrir uma academia ou gerenciar uma academia, ou até mesmo ter esse olhar em outros setores para trazer para a natação? Olha, conselho que eu dei anteriormente, faça de maneira profissional, né? Não vai abrir, achar que vai ser fácil, né? Achar que, vou pegar um ponto com piscina, vou dar aula, vou sair abrindo, sem ter feito uma análise de mercado, sem ter se preocupado com a real entrega do seu produto, que é a natação, se for no caso, né? Com seu público, com seu ponto, com seu preço e com seu time. Não vai ser fácil, não, mais de 60% das empresas no Brasil quebram no primeiro ano. Então, assim, por quê? Porque, principalmente pela forma amadora. Então, assim, tem que estudar muito, tem que querer muito, querer muito empreender e gostar muito da natação, principalmente, porque o primeiro passo para dar certo é a paixão. É a paixão e o profissionalismo na hora de montar, ao meu ver, qualquer negócio, né? E é isso. Não sabe? Estude primeiro, né? Acompanhe, sente junto com quem saiba, para ter certeza que é aquilo que você quer aí num futuro próximo. E uma das suas frases aqui citada foi utilize a tecnologia ao seu favor. E a gente vê muito aí o modelo fitness no geral, corrida, musculação, crossfit, utilizando gestores de gestão, metas, cultura, até tecnologia ao seu favor. Você vê que ainda a natação está engatinhando um pouco nesses pontos? Ou o que a gente pode trazer de espelho da área fitness para dentro da piscina? Olha, Renato, sem dúvida, de comparar com a área fitness, a natação está engateando, sim. Até porque o fitness hoje é um setor gigantesco, né? Que envolve bilhões e a natação ainda é bem pequenininho perto disso tudo, né? A gente vê aí o que está se abrindo de academias, de investimentos, né? Megas estruturas, né? E tecnologias, questão de aplicativos, estão vindo juntos, né? Muitas academias estão se abrindo com baita estrutura, equipamentos de primeira, estrutura de primeira, e tentando substituir a mão de obra por esses aplicativos. E tem público, tem demanda, né? Então, assim, a natação tem muito evoluído, poderia se trazer, sim, muito, desde sistemas de gestão, hoje tem muito sistema de gestão também que se vendem para empresas, né? Que vai te passar todos esses dados que a gente conversou da métrica financeira, número de alunos, de matrículas, renovações, evasões. Então, tudo isso tem que ser acompanhado, né? E muito bem acompanhado até para saber o porquê, né? E aonde que a sua empresa está, né? Mas a gente tem muito a crescer, a comunidade da natação tem muito a se unir aí e agregar, né? Trazer a nosso favor a tecnologia. E um ponto importante é sempre tentar trazer sem perder esse lado humano. Pessoal, uma coisa é tecnologia lá que vai medir métrica de esforço, de batimento. Agora, a tecnologia não vai substituir você estar dentro da aula com o seu aluno dando uma boa aula. Entendeu? Ela pode te ajudar depois, para depois documentar isso, né? Trazer em dados, trazer informações, trazer em planejamento, estratégia, enfim. Mas a parte humana da nossa área sempre vai existir. Então, assim, uma coisa eu garanto, qual é o lado bom disso? A gente traz a tecnologia a nosso favor, não tem como o robô nos substituir. Então, a gente vai trazer isso para dar uma métrica melhor para o nosso cliente. Tem muito a evoluir, sim, né? E cada vez mais estão se procurando esse tipo de evolução. Então, tem muita gente que vai no local nem é pela qualidade do profissional, vai porque ele tem um poder de venda e uma parte tecnológica superior à tua. Eu vejo o CrossFit, por exemplo, faz muito ranking, quem é o melhor, quem não faz dentro dos aplicativos, ou a corrida, hoje eu fiz
tantos metros, esse foi o percurso, batimento cardíaco, gasto calórico. E a gente utiliza pouco isso na natação, a gente tem isso nos relógios, tem essas informações, e a gente não passa isso para o aluno, que isso motiva, cria aderência, engaja. Então, você tem um aplicativo que mostra a metragem que você terminou, você manda para o aluno com o seu logo, com o seu nome, ele já vai publicar nas redes sociais, os amigos vão ver que você nadou lá na academia, já vai falar, nossa, você está nadando, você está evoluindo, onde que é essa academia? Então, utilizar essa tecnologia ao seu favor para divulgar a sua marca, ou engajar e motivar esses alunos. Mas quais ações concretas você acha que um profissional deve tomar hoje para sair dessa zona de conforto e começar a construir uma carreira sólida e diferenciada dentro da natação? Porque a gente ouve muito, mas natação não dá dinheiro, eu estou estagnado não sei quanto tempo. O que você acha que falta de ações aí dos profissionais para ter esse crescimento? Olha, eu escuto bastante isso na área da educação física, não só da natação, né? Tem até, muitas vezes, de parte até um pouco discriminada, né? Você vai fazer educação física, não dá dinheiro. Mas tem um porém. Hoje eu escuto em muitas áreas também, praticamente. Em todas as áreas vai ter quem ri e tem quem chora. Todas as áreas vai ter aquele cara que tá bem, tá dando risada, tá feliz com o que faz, tá ganhando dinheiro, consequentemente, né? Isso acaba que é a cereja do bolo, nem pensa nisso. Aí vai ter aquele cara que tá se lamentando, porque a lamentação, às vezes, a atitude vem de si próprio, né? Então não adianta você se lamentar se você, a cada 5 dias na semana, e você dá aula, é professor, 3 você chega atrasado. Sua aula começa 3 horas, você chega na sua empresa ainda de roupa, nem se trocou 2h58. Então, não é só se lamentar. Primeiro tem que ter atitude, né? Ter atitude de você querer fazer, você ter uma meta, você saber que não vai ser fácil. Não é fácil, o começo de carreira é muito difícil, né? A gente sabe disso, né? Mas paralelo a isso, a gente está numa área que a gente pode trabalhar de segunda a domingo. Hoje as academias estão abrindo de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, algumas 24 horas, né? Saindo até do setor de natação, né? Então, assim, oportunidade, tempo, demanda tem. Tá? Então, o primeiro passo é você querer, saber que vai ter que estudar muito, né? E tá sempre aprendendo, sempre atrás de informação, atrás de cursos. A própria natação criativa dá bastante cursos, vende. Então, você tem que ter interesse em participar, em fazer, em querer aprender também, né? Isso é importante. Se a pessoa não quiser, né, querer aprender, não tem quem faça. Então, o primeiro passo, a atitude tem que vir da própria pessoa. Tá, e paralelo a isso, um assunto importante que a gente, educador físico, acho que é super importante mencionar, a pessoa não pode deixar de se cuidar. Tá falando de saúde mental, né? A gente vê, não tenho tempo, a pessoa é educadora física, ela sabe, ela não treina, ela não se cuida, ela não alimenta direito. Então, o primeiro passo tem que vir de você mesmo. Você se cuidando, você tendo saúde, porque não vai ser uma carreira fácil. Você não vai chegar a um nível de sucessão, de gestão, do dia para a noite sem esforço. Então, vai atrás, façam cursos, se especializem, troquem informações, estejam dispostos a aprender, que aí vai dar certo. Não tem mercado para todos, mas para quem fizer acontecer e quiser com que isso ocorra, você vai se dar bem. Hoje eu enxergo que tem muita oportunidade, mas poucas pessoas capacitadas para essas oportunidades. A gente vê vários gestores entram em contato que não acham profissionais capacitados e tem vagas sobrando, só que falta esse profissional, né? Então, quanto por cento aí da sua semana você se dedica a um estudo, uma capacitação? E hoje tem conteúdo gratuito, podcast, curso gratuito, comunidade, você entra no grupo do WhatsApp, você tira dúvidas ali. Eu tenho uma comunidade de gestores com 490 gestores que um tira dúvida com o outro. Esses dias estavam com problema no aquecimento, um estava auxiliando o outro num processo de aquecimento da piscina. Então hoje a informação está aí, basta você ter essa proatividade de buscar, de se capacitar. Então dedique um tempo, quanto da minha hora por dia eu me dedico a obter novos conhecimentos, a melhorar o meu dia a dia. Então você precisa disso. Gustavo, eu queria agradecer muito sua presença, queria que você deixasse suas redes sociais ou das Dolphins. Quem quer saber mais sobre a academia, saber mais sobre o Gustavo, onde achar? A nossa academia está no Alto da Lapa, né, aqui na Zona Oeste de São Paulo. O Instagram da academia é Dolphins Academia, né? Dolphins Golfinho, academia tudo junto, tá? A minha rede social, acho que nem precisa, só da academia tá ótimo, né? Então, quem quiser acompanhar nosso trabalho, é só ir lá no Instagram, no Facebook, Dolphins Academia. O site é www
www.academiadolphis.com.br. Aí, inclusive, quem quiser ir lá conhecer nosso trabalho de perto, né, para a gente propagar e ajudar aí o maior número de pessoas não só na natação, mas na parte de esportes, né? E é super importante. Então a gente tem que se unir, né? Costumo até sempre falar, às vezes falar, vai abrir uma empresa aqui do lado, você viu a concorrência, Gustavo? Eu falei, que concorrente? Tem mercado para todo mundo, cara. A gente tem milhões de pessoas que precisam se cuidar, milhares de pessoas que querem aprender a nadar, querem desenvolver, que querem passar a ter uma rotina mais saudável. 90% da população de São Paulo é sedentária. Tem um nicho de negócio, igual o Renato falou, absurdo, né? Então a comunidade tem que se unir, né? Não só da natação, mas da parte fitness, porque tem mercado para todo mundo e é uma forma de, inclusive, valorizar o trabalho. Porque aí sim, se unindo, a parte de esportes vai ter uma valorização que merece. Porque a grande realidade hoje é muito barato você praticar atividade física. Muito barato você aprender a nadar. Vai numa consulta médica, vê quanto o médico te cobra, vai fazer um exame, vai ficar doente, vê quanto custa a medicação, remédio. Então, nosso setor, nosso nicho é muito barato. E a gente tem que entender isso. Então, às vezes, não vou aumentar meu preço porque é caro, né? Não, vou cobrar R$ 150 pro cara nadar 2 vezes na semana, raia livre. Pessoal, me desculpa, mas esse pensamento leva a empresa pro buraco. Então, assim, tem que pensar o inverso. Leve experiência, vamos atuar junto, que tem público, tem demanda e vai dar certo, é só fazer com profissionalismo. Eu brinco muito que o meu maior concorrente é o Netflix, é o sofá. 47% da população, segundo o IBGE, são sedentárias. E a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática de exercício físico simples, 30 minutos diário. Então a gente salva vidas, a gente faz a prevenção de doenças e não é com medicação que tem efeitos colaterais, é com a promoção da atividade física, qualidade mental. Então promova o exercício físico aí na sua região com qualidade. E só para finalizar, né, agradecer aí o Natação Criativa, o Renato aí pelo convite, né, agradecer a todos que foram assistir, tá, que sejam bastante felizes onde a área que vocês, a atuação que vocês estão, né? Não fique em lugar que não te valorize, se não tá feliz, saia, tá? Porque isso também não tem preço, né? Sempre valorize onde você tá, fale bem da instituição, se não tá feliz, saia, vai para outra, que é melhor, né? Sua qualidade de vida e é melhor para ambas as partes. Isso aí. Agradecer muito, Gustavo, agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A Flote, materiais de natação que te auxiliam no aprendizado, com materiais coloridos, atrativos, que faz aquela quebra de rotina. Tem vários bichinhos de EVA que são primordiais. Acesse o site da Flote, tenho certeza que você vai encontrar o material. São mais de 400 dentro do catálogo. Plataforma Educar, com diversos cursos, então a importância de você se capacitar, hoje você consegue fazer aí no conforto da sua casa e tudo com certificado. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, tem o seu próprio aplicativo com seu logo, com seu nome, praticamente o preço de 1 a 2 alunos. Imagina você mandando os resultados para os pais, ele já vai publicar nas redes sociais a evolução do seu filho e você promovendo aí a sua marca como personal ou como professor de academia, gestor de academia. A gente tem a Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia aí para aumentar a vida útil do seu aluno e com preço super acessível. Acesse aí o Instagram da Raizo, metodologia Raizo, que tenho certeza que é a metodologia que você estava procurando. A gente tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não saiba, a segunda principal causa de morte de crianças de 1 a 4 anos é o afogamento infantil. Leve projeto de prevenção aquática para a sua região. E a WL Salvamentos Aquático, que leva profissionais capacitados para condomínios, clubes. Só entrar em contato pelo telefone 982-715497, que ele leva bombeiros, salva-vidas, porteiro, segurança, o profissional que você precisar. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os parceiros e já vou te pedir um favor,
Vote na Natação Criativa, estamos concorrendo ao prêmio MPB 2025 de melhor podcast na seção de esportes. Passamos para a segunda fase, tudo zerado. Se você votou anteriormente, vote novamente. Agora precisamos de um apelo maior. Peça para sua família, para os seus alunos, para os seus amigos profissionais ali, os outros professores, porque a gente precisa de 3 vezes mais votos do que a gente conseguiu na primeira fase. Vamos mostrar a força da natação, o único podcast de natação concorrendo. Vamos mostrar que o país não é só de futebol, que a natação também tem a sua força. Então entra lá, prêmiompb.com.br, vá na seção de esporte e vote na gente. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilhe com alguém que está precisando, ative a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal para fortalecer e a gente trazer mais parceiros, patrocinadores para levar conteúdo de qualidade gratuito para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima entrevista.